Oi, boa tarde. Vai começar a nossa live. Eu sou Tainá. Estou esperando o Liz sentar para a gente começar. Oi, Rafa. Hoje a gente tem como tema participação social e educação no dia a dia de uma unidade de conservação. Hoje a nossa live vai ser com Ulisses. Aqui chegou. Oi, Ulisses. Oi. Ué, já tô na live? Já. Nossa, fácil assim. Você tinha que se cadastrar, fazer algum passo a passo. Foi muito fácil. Não. Pode se apresentar, Ulisses. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Tá bom assim? Tá. Deixa eu ver. Ficou muito claro? Tá, se ficar muito escuro, você me fala que eu acendo aqui uma abajur. Boa tarde. Eu tô nervoso. É a primeira, Normal. primeira vez, assim, primeiro, tô até suando, ó. Nossa, devia ter pego uma toalhinha também. Peguei água, café, deixei extensão aqui caso o celular descarregue, né? Nunca se sabe. Mas a gente sempre fica nervoso, né? É muito É massa estar verdade. conversando com vocês. Eu assisti outras lives, eu vi. Algumas em partes, eu não consegui ver completo, porque essa coisa de pandemia, de trabalho remoto, tem sido uma loucura, né? É muita live, é muito evento virtual, é muito curso. Logo no início eu achei que eu ia dar ia dar conta de um monte de coisa. Ah, agora eu vou estudar muito, agora eu vou ler, agora eu vou escrever um monte de projeto. E, nossa senhora, aí tem que redimensionar, porque não estou dando conta. Mas eu assisti algumas lives, muito bacana, muito legal a proposta. O Rafa tá falando aqui para eu cantar uma música. Eu sou muito desafinado, eu não sei cantar. Sou péssimo para cantar. Mas se tiver alguém aí que cante, seria massa. Bom, gente, deixa eu me esticar. Meu nome é Ulisses, eu sou alagoano, sou de Arapiraca, sou arapiraquense, sou aí da terra dessa Alagoas linda. E eu sou professor de história, né, por formação, e tô no ICMBio como analista ambiental há 13 anos, por aí. E dessa minha trajetória, né, pelo menos 11 anos, 12 anos, eu tô meio ruim, assim, com cálculo agora. 13 anos, mais 11 anos e meio eu trabalhei aí na APA Costa dos Corais, né? No início, sete Isso. anos no projeto Peixe Boi e depois mais uns 4, 5 anos na APA Costa dos Corais, mas sempre no mesmo, na mesma região, né? No começo, mais concentrado em Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, e depois que eu passei a trabalhar na unidade de conservação, eu passei a. Eu perdi a residência, né? Na verdade. Era uma loucura, porque eu não tinha mais casa. Era muito louco. Meu companheiro costumava dizer que é, eu ia em casa de turista, né? De vez em quando eu ia em casa de turista para dormir em casa, pegar um rango, trocar a roupa, mas eu vivia
viajando a APA de cima a baixo o tempo todo. Bom, agora eu estou aqui trabalhando no Parque Nacional do Iguaçu. Foi há algum tempo eu tinha uma vontade assim louca de trabalhar em outros lugares, de ir para outra unidade de conservação, para outra região, porque eu sou da terrinha, né? Nasci em Alagoas, eu estava em casa e eu queria encarar esse desafio de ir para um outro lugar que fosse diferente. E aí eu topei um lugar assim bem distante mesmo, assim bem radicalmente diferente, porque é na região sul, no oeste do Paraná, que eu estou na fronteira com o Paraguai. Inclusive o Paraguai, a ponte fica aqui a 5 minutos da minha casa, dava para ir caminhando para o Paraguai, né, porque agora a fronteira está fechada. E quis também mudar completamente, assim, de categoria de unidade de conservação, porque a APA é bem diferente de Parque Nacional, né? A forma de trabalhar, assim, os desafios são outros, né? E eu estava sentindo essa necessidade de me sentir desafiado. E aí eu meti a cara e vim-se embora. Mas tenho muitas saudades de vocês, tenho um carinho assim gigante por todos vocês, pela APA Costas Corais. É um amor, assim, uma história, uma paixão que durou e que ainda existe, né, na verdade. Eu até falei no início que hoje a gente tem como tema participação social e na educação no dia a dia de uma unidade de conservação, né? Então, eu tinha falado antes meu nome, né? Mas eu faço parte, sou membro dos Jovens Protagonistas aqui na APA Costa dos Corais. Bom, vou começar as perguntas. É, quais são as principais funções de uma unidade de conservação? Deu para entender? Deu, deu uma pausazinha aqui, eu não sei o que Foi, aconteceu, mas percebi. eu entendi, sim. Você fez uma pergunta, porque eu acho que foi bem Foi, na hora que pausou aqui, foi. eu não Fiz escutei. uma pergunta. Quais Repete, por são, favor, Fernando. quais são as principais funções de uma unidade de conservação? Ah, nossa, você disse que não tinha pergunta difícil, que era tudo fácil. Tô brincando. Eu acho que cada um de nós tem uma percepção que, às vezes, ela tende mais para uma dimensão, né, da gestão de unidade de conservação. Outros veem que a unidade de conservação é mais voltada à proteção do meio físico, né, da natureza, do meio biológico. Outros acreditam que a unidade de conservação ela cumpre um papel de trazer mais benefícios para a sociedade que é usuária, para a sociedade que está dentro da unidade de conservação ou no entorno da unidade de conservação. Eu acho que não vale a pena muito se apegar e muito a uma posição, sabe? Eu acho que são as duas coisas. O nosso grande desafio é conciliar a conservação, a preservação dos bens naturais, dos elementos naturais, porque eles têm valor por si só, eles têm valor intrínseco, né? Um peixe-boi merece viver porque ele é uma vida, né? Ele faz parte do planeta, dessa cosmologia toda, cada elemento, cada mangue, cada peixe, tudo é um equilíbrio, né? E a gente precisa desses recursos também, a gente utiliza esses elementos como recursos para se alimentar, para viver, para alimentar a família, né? Como com os pescadores, com as pessoas que trabalham com turismo. Então, acho que o grande desafio da unidade de conservação é buscar esse equilíbrio entre a preservação dos elementos naturais e o equilíbrio no uso dos recursos, né, daquilo que são recursos, para trazer qualidade de vida para as pessoas. É um grande desafio, assim. Eu só acho que não é legal, eu acho perigoso e pender, se agarrar a uma só concepção de defender as espécies, né, e esquecer as pessoas, ou defender as pessoas, a qualidade de vida das pessoas,
e esquecer o valor, né, de cada um desses elementos que são vivos e que são importantes para todo o equilíbrio. E mesmo os elementos que não são vivos, né? Os recursos físicos ali, os elementos físicos são todos importantes. Eu acho que o grande desafio de unidade de conservação é encontrar esse equilíbrio e é fazer o diálogo com a sociedade sobre isso tudo. Eu não sei se eu se deu para A entender, eu próxima viajei demais, pergunta, mas eu viajo. a próxima pergunta é: quais são os desafios constantes na participação social de uma gestão ambiental? Ai, são muitos os desafios, sabe? Primeiro que a participação social não só se faz com o conselho, né? Somente com o conselho é um instrumento de gestão que é muito importante de uma unidade de conservação. Qualquer conselho é um instrumento de gestão importantíssimo em qualquer área, saúde, educação, meio ambiente, né? A gente defendia muito a importância dos conselhos municipais de meio ambiente. Isso é uma instância importante de participação social, mas a participação social ela tem que se fazer no cotidiano, é no dia a dia, no fazer de cada ação da unidade, sabe? Tipo, a gente precisa fazer o monitoramento da pesca, ou precisa fazer o monitoramento do peixe-boi para saber do sucesso de conservação, precisa fazer o monitoramento dos manguezais para saber se os manguezais estão bem, se estão, né, estão crescendo, se estão saudáveis. Então, em toda ação, buscar o envolvimento da população, mas não é um envolvimento passivo, é um envolvimento ativo, sabe? É compartilhando com as pessoas conhecimentos, e isso é mútuo, né? Essa coisa de compartilhar conhecimentos, em várias coisas que a gente se propõe a fazer na gestão, a gente não sabe tudo, a gente não tem condições de saber tudo, não pode achar que é o dono da razão. Então a gente busca o conhecimento do outro, a gente leva o nosso conhecimento e buscar fazer juntos. Eu acho que é isso, assim, a participação social na gestão de qualquer área protegida, unidade de conservação, seja APA ou Parque Nacional, reserva biológica, tem que ter esse diálogo constante, não é só uma formalidade, dizer, vamos reunir o conselho, vamos vai ter uma revisão do plano de manejo, tem que elaborar uma normativa relacionada a qualquer atividade, e aí nesse momento a gente reúne as pessoas para consultar, para conversar. É mais do que isso. Conversar com as pessoas antes, é entender intimamente, profundamente o que está acontecendo, é construir juntos e depois implementar juntos. Então, eu sempre defendi e penso que a participação social ela permeia todas as etapas de gestão, todas, em todos os momentos. Tem algumas ações que são, eu sempre escutei isso, tá na legislação, né? Algumas ações são coisas específicas do Estado, né? É o Estado quem faz, é o governo quem faz, são os agentes do Estado quem fazem, né? Como a fiscalização, como o licenciamento, mas até isso tem formas de participação social também, porque a gente precisa da sociedade ali vigilante, trazendo as informações, né? Defendendo o território e fazendo as denúncias, e não só para o órgão ambiental, em todas as instâncias, quando precisa fazer. Nos processos de licenciamento, de autorização, as pessoas também precisam ser consultadas. Então, eu não consigo perceber qual processo ou atividade de uma unidade de conservação que não possa ter participação social. Dizer que eu acho que completamente não ter participação social em algum processo não é real. A terceira pergunta é: como a educação pode contribuir para o meio ambiente? Eita. Educação, educação pode contribuir para tudo, né? Para educação, nossa, é- eu comecei a minha trajetória como professor, né?
Eu, desde os meus 19 anos, desde a época em que eu ainda era graduando, né, fazia faculdade de História, eu já comecei a lecionar, já comecei a trabalhar como professor na educação formal. Depois que eu comecei a trabalhar no ICMBio, no projeto Peixe Boi, eu encarei esse desafio de pensar a educação fora da escola, né, fora dos limites da escola, da educação formal, né, a educação com as comunidades, a educação nos processos de gestão, né, é, e, e a gente vê assim o quanto é importante trabalhar com a formação de pessoas, né, para a leitura do mundo, para a compreensão do mundo que está ao seu redor e para elas se virem como protagonistas, né? Tainá, Foi. Pausou aí, não para as foi? pessoas se virem como protagonistas, e para ser protagonista é necessário buscar esse conhecimento, é necessário fazer a leitura do mundo, ver o outro, né? E aí é através da educação que a gente consegue amadurecer, né? Eu acho que a educação, ao lado da participação social, é muito importante numa unidade de conservação, pensar em diversos processos formativos, né? E a educação, ela se faz em diversos momentos também, não é só formalmente em cursos, né? Ou palestras, ou eventos educativos, né? Você faz a gente está aprendendo o tempo todo, né? Na interação do conselho, que é desenvolvido na comunidade, então o tempo todo a gente está trocando conhecimentos, está trocando experiências, está planejando esse processo, então a educação deve estar presente em todas as atividades, né? É algo contínuo, é algo constante e deve ser pensado com muito carinho também dentro da unidade de conservação. Bom, a, a quarta pergunta é o que a gestão da unidade de conservação deveria fazer para acolher e se aproximar das escolas? Aí tem que fazer. Peraí, eu fui tentar ver Deu aqui para entender? as mensagens. Entendi sim, entendi. É que eu fui ver aqui as mensagens anteriores, aí me atrapalhei um pouquinho. Eu vi que tem uma pergunta aí do Bruno, mas vamos primeiro à tua pergunta. É, Sempre foi um desafio para a gente que trabalha em unidade de conservação esse diálogo com as escolas, com as comunidades escolares, porque ah, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela estabelece que a educação ambiental formal, né, deve ser desenvolvida através das instâncias relacionadas à educação formal. Então, os programas de educação ambiental para as escolas geralmente são construídos ou são propostos no âmbito do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais de educação, né? Às vezes, geralmente, essas instâncias têm uma coordenação, têm um locus específico para trabalhar com a educação ambiental com as escolas, e as unidades de conservação que estão vinculadas ao ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, devem desenvolver os projetos, os processos educativos não formais. Mas em várias unidades de conservação, principalmente aquelas de uso sustentável, que tem comunidade residente ou comunidade no entorno, né, a comunidade usuária, você tem ali esse espaço da escola como uma grande oportunidade de promover a educação, né, de contribuir com a formação dos estudantes, das crianças. Então, é importante a unidade de conservação buscar parcerias. Eu acho que a equipe do ICMBio geralmente é muito pequena, né? É difícil uma unidade de conservação ter uma equipe que consiga dar conta de tudo. Então, buscar as parcerias, né? Trabalhar junto com outras instituições ou com organizações não governamentais, ou diretamente conversar, minimamente conversar com as secretarias, né, de educação, com as escolas
que buscam essa aproximação e fazer o trabalho ali em parceria, um trabalho conjunto. A APA Costa dos Corais é uma unidade de conservação que tem a honra, assim, a felicidade de ter um trabalho com o Instituto Bioma Brasil, né, já vem lá aqui de alguns anos, né, eu não lembro agora, com o nosso querido Clemente à frente, que é aquele projeto Maravilhosos Manguezais do Brasil. Acho que é um projeto incrível de formação de educadores, de multiplicadores, né, voltado para os professores, que traz essa riqueza da APA Costa dos Corais, de tudo que tem na APA, né, e de como compartilhar esses conhecimentos, né, com as crianças e com os jovens em sala de aula. Tem outra iniciativa incrível, que é essa dos jovens protagonistas, que apesar de não ser diretamente com as escolas, mas envolve um número muito grande de estudantes, né? E aí vocês são disseminadores, vocês saem convidando outros colegas que estudam na mesma escola ou que estudou, né? Então, indiretamente, também é um projeto que contribui com esse diálogo. E eu acho que é isso aí, as unidades. Aqui em Foz do Acabou de Iguaçu, no Parque entrar, Nacional. Clemente. O Clemente entrou. Lindo. Esse cara, eu sou fã dele. Sou apaixonado pelo Clemente. E ele é um apaixonado pelos manguezais, ele é um apaixonado pela Costa dos Corais. Eu acho que encontrar parceiros assim é uma preciosidade e a gente tem que trazer, tá andando ali lado a lado, juntos, né? Trazer para próximo da gestão. Como é o exemplo, eu acho que a APA Costa dos Corais tem vários exemplos maravilhosos nesse sentido, né? Já está indo no caminho certo, mas é porque a APA Costa dos Corais é gigante, né? Os desafios são É gigantes. verdade. Aham. Aqui também é uma unidade grande, tem grandes desafios, né? Eu tenho buscado isso, de fazer parceria com os municípios. Com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, a gente tem uma parceria e todo ano a gente tem um projeto chamado que é Projeto de Educação Integrada e Turismo, que é uma parceria entre o Parque Nacional, Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo do município. E a gente tem dois módulos de formação dos professores, os professores têm atividades práticas aqui no parque, e antes da pandemia, eu tinha ido para reuniões em dois municípios, conversar com as secretárias de educação, com toda a equipe, e a gente tinha feito uma parceria para, no momento da formação dos professores, a gente participar ali da formação pedagógica. Então, a gente tem que ir com a escola, o Clemente sempre falava isso, com muito respeito. Tem que procurar as secretarias de educação, os professores, né, e se colocar ali como parceiro. Ó, a gente quer ajudar, a gente quer construir junto com vocês, né? Para não, às vezes a forma como a gente chega na escola não pode jamais passar a ideia de que a escola não sabe, que o professor não sabe, mas a gente está indo ali para somar, né, para dar uma força e a buscar essa aproximação com a unidade de conservação. O Pedro É, entrou. quais ações deveríamos incluir no Hum, currículo pedagógico das escolas de ensino fundamental e básico para ajudar a aproximar as crianças e jovens para a unidade de conservação? Olha, eu estou há muito tempo sem interagir muito com as discussões relacionadas ao currículo pedagógico na educação formal, né? Eu tive a oportunidade de ser diretor adjunto de uma escola estadual em Maceió. Mas isso há uns 12 anos, né, antes de entrar no ICMBio, as pessoas sempre falavam assim, tem que ter uma disciplina de educação ambiental no currículo escolar. No currículo do ensino fundamental, do ensino médio, tem que ter uma disciplina de educação ambiental. Olha, eu não vou dizer que sou contra, né? Poderia até ter uma disciplina de educação ambiental, um professor trabalhando especificamente educação ambiental, mas eu acho que o estratégico mesmo era que toda escola tivesse uma equipe, uma coordenação pedagógica, uma equipe trabalhando com educação ambiental de forma transversal, de forma interdisciplinar. Porque eu sou formado em História, eu fui professor de História sei lá, por 10 anos, e eu não falava sobre meio ambiente nas minhas aulas, né? Eu enfatizava muito as questões sociais,
celular que fica entrando aqui, uma coisa abrindo aqui. Pode Então, mas tá dando para ir, né? Algumas interrupções. Então, eu não tinha ideia de que a questão ambiental, ela era, era tão afim às discussões de história, né? A Revolução Industrial, nossa, a Revolução Agrícola, o surgimento das civilizações, né? A transição do feudalismo para o capitalismo, tantas oportunidades de falar sobre os impactos ambientais, tantas oportunidades de falar sobre a questão das injustiças ambientais, e eu nem me dava conta disso. Então, acho que toda escola deveria ter, sim, um programa de educação ambiental transversal, com um profissional ali buscando diálogo com todos os professores. Olha, vamos inserir esses conteúdos, né? Vamos trabalhar esses temas de forma integrada, vamos trazer a questão ambiental para as nossas aulas, porque, afinal de contas, eu acho que as questões climáticas, as questões de redução a história da redução da Mata Atlântica, do que a gente tem hoje, do que sobrou de a Mata Atlântica, está intimamente ligada à história da colonização. Então, a educação ambiental está relacionada a todas as áreas de conhecimento. O Clemente sempre fala isso. Ele sempre, eu lembro das capacitações que eu ia com o Clemente, né, sobre os maravilhosos manguezais. Eu tive a oportunidade de ouvir várias palestras dele. Ele fala: olha, dá para trabalhar a história com matemática, dá para trabalhar a história com língua portuguesa, com geografia, com ciências naturais, com tudo, gente, com artes, né? Dá para trabalhar com história em todas as áreas. Então, eu acho que ao invés de ter uma disciplina de educação ambiental, tinha que ter um espaço de educação ambiental em toda a escola, com um profissional promovendo esse diálogo e dando suporte aos professores para trabalhar esses temas. Que é isso que o Maravilhoso Manguezais do Brasil faz, né? Sempre tem a capacitação, depois tem um acompanhamento, a monitoria ali que fica apoiando os professores das diversas áreas em como trabalhar a educação ambiental em suas aulas. ser. Bruninho fez uma pergunta. Uhum, pode mandar. Eu tô com medo de mexer Ulisses, aqui. Pode falar. Ulisses, como você se sente em trabalhar em uma área protegida com característica diferente da qual você trabalhava? Ah, meu Deus, um desafio, viu? Olha, no primeiro ano eu me senti muito. Eu acho que é natural, assim. Eu fiquei 12 anos na praia, né, gente? E aí é tudo, não é só o ambiente, os ecossistemas que são diferentes, né? É a questão do sotaque, a questão da adaptação cultural. Então, eu me senti um peixe fora d'água, muito estranho. O primeiro ano para aprender o que é um parque, como ele funciona, né? Para conhecer os atores, principalmente quem faz o trabalho de gestão socioambiental, participação social e educação, precisa conhecer as pessoas, precisa conhecer as relações, precisa conhecer as histórias, porque senão a gente chega lá querendo fazer as coisas e faz errado. E aí eu precisei desse tempo, né, de pelo menos um ano, e aí fui em vários municípios, comunidades, participei de várias reuniões de pesquisa, de uso público, turismo, várias coisas para conhecer quem são as pessoas, né, conhecer as histórias, né, que estão acontecendo para então começar a propor. E aí esse ano eu comecei com gás, né, animado para desenvolver vários projetos, aí veio a pandemia e a gente tem que se reinventar, né? Mas é um desafio É, mesmo, é bem diferente. Aí uma coisa que eu sinto muita falta, né? Porque no Parque Nacional, o Parque Nacional tem os limites bem delimitados, né? O parque é regularizado, então a gente não tem comunidades morando dentro do parque, né? Então o parque é estranho isso, assim, porque na APA Costas Corais a gente tinha as pessoas não moram dentro do mar, mas a gente tinha pessoas o tempo todo, né? Usando a área da unidade. Então,
É bem diferente a forma como você vai falar com o morador do entorno e que não usa diretamente a unidade. É diferente você falar com o morador da unidade e as pessoas que dependem daqueles recursos ali para ter qualidade de vida, né? Para ter seu sustento, né? Seu ganha-pão. Então, é realmente bem diferente. Na sua avaliação, quais projetos podem ser desenvolvidos que apoiem a participação social dos jovens e os incentive a se qualificarem para contribuir com as ações aqui na área da APA, na sua opinião? Hum, hum. Olha, desafio, né? Eu sempre, desde que eu estava trabalhando na APA, eu sempre ficava, sabe, eu ficava me questionando isso também, Tainá, de que forma os jovens podem contribuir mais com a gestão da unidade, mas não só eles contribuir com a gestão da unidade, mas a unidade contribuir com os jovens. E não só com a formação, né? Porque é algo muito importante contribuir com a formação, mas de que forma a gente pode criar espaços, né? Espaços de trabalho mesmo para a juventude. Que é uma coisa que a gente via, e eu acho que vocês devem discutir isso muito aí, né? No contexto da pesca, que muitos jovens não querem ficar na pesca, né? Ser pescadores, querem buscar outras atividades. E Alguns têm na. vergonha, né? Mas Uhum, assim, eu sempre falo, a minha família, a maioria são pescadores, são pescadoras. E para mim não é uma vergonha, é um orgulho. legal. E outra área assim, interessante que é outra atividade econômica importante da APA Costas Corais, que é o turismo, né? Eu acho que a unidade, a equipe de gestão da unidade, todos vocês têm esse desafio de encontrar quais as formas as possibilidades de inserção da juventude na atividade turística, né? O desenvolvimento do turismo de base local, turismo de base comunitária. Em algumas comunidades, como foi lá no projeto Peixe Boi, a maioria dos condutores, dos membros da associação, ou pelo menos os pioneiros, né, são pescadores experientes, são as pessoas mais velhas da comunidade, né, que tem muita experiência, que é uma coisa muito importante, assim, um capital cultural fantástico, né? Você faz turismo base comunitária, vai fazer um passeio com um pescador experiente, é um aprendizado incrível. Mas eu acho que é importante esse desafio de ir inserindo os jovens também na atividade turística, principalmente o turismo base local. Eu acho que tem vários lugares da APA que tem esse potencial. A Barra de Santo Antônio tem esse potencial, Paripueira tem esse potencial. Todos os municípios, na verdade, têm esse potencial. Eu acho que tem locais, tem atividades que os jovens poderiam estar sendo capacitados para começar a participar mais da atividade turística, né, no fortalecimento do turismo de base comunitária. Olha, eu falando demais aí, lançando Eu desafio para já a tenho os galera. meus planos. Bom, você coordenou o projeto Jovens Protagonistas, né? O mesmo, sendo que na rota, né? Ecológica. E como foi a sua experiência? Foi quase o mesmo projeto, né? Mas como foi a sua experiência? Olha, eu acho que foi um pouco diferente, porque o projeto Jovens Protagonistas, ele nasce na Amazônia, né? Com o Leonardo, a metodologia Verde Pé, implementou inicialmente essa proposta e a Carol que tá, eu acho que está nos assistindo, beijão, Carol, beijão Dado, beijo o Pedro Lins, o Flávio, todo mundo, a Ana, saudade de vocês, gente. Eu fico com medo de mexer aqui e me atrapalhar e fechar a live. Mas beijão, beijão para vocês, saudade enorme. Eu tava falando de quê mesmo, gente? Pelo amor de Deus. Eu me emocionei. Eu tava Como falando foi a sua da. experiência? Ah, Como foi sim, trabalhar aqui com o é, projeto? eu já.
Então a gente viu no curso de educação ambiental o Léo, né? Beijão, gente. Abraço. Saudade demais. Esse lugar, dessas pessoas. E aí o Léo e. Peraí, deixa eu me recompor. O Léo e a Tati apresentaram no curso de educação ambiental essa proposta, né? De educação com jovens, uma educação baseada nas inteligências múltiplas, baseada nos talentos individuais e no diálogo entre a teoria e a arte e a prática, né? E ali a gente achou encantador aquilo, mas o nosso projeto não era o projeto Jovens Protagonistas. O nosso projeto, na época, era a criação do Fórum Socioambiental da Costa dos Corais, para trazer a discussão, os temas relacionados às questões sociais, principalmente ali do, dos limites, do entorno da APA Costa dos Corais. E nesse processo de formação de lideranças para a gente criar o Fórum Socioambiental, a grande maioria dos participantes eram jovens. A gente não conseguiu muito sucesso em mobilizar as velhas lideranças, mas os jovens assim tomaram conta desse processo de formação e a Tati tinha vindo participar com a gente, né? Colaborar com a formação para o fórum. E a gente viu ali, gente, tem muitos jovens aqui, e a gente criou um espaço na programação para a Tati falar sobre o projeto Jovens Protagonistas, que ela estava desenvolvendo lá na Amazônia com o Léo. E aí a turma vinha cobrando da gente, esses jovens, que eles queriam participar da gestão do projeto Peixe Boi, da APA Costas Corais, e a turma ficava cobrando assim, o que é que vocês têm? A gente quer ser voluntário, a gente quer participar. Então foi mais uma demanda dos jovens mesmo, de Porto de Pedras e de São Miguel dos Milagres, que eles queriam estar participando ativamente. E aí a gente teve que, no final das contas, desenvolver os dois projetos, o do Fórum e começar a fazer o dos Jovens Protagonistas, sem nem conhecer bem a metodologia lá desenvolvida pelo Leonardo Rodrigues. E a gente leu um pouco, né, procurou entender como é que funcionava e a gente procurou fazer a distância e nós fizemos alguns módulos, selecionamos alguns temas. O Rafael Almeida, que era nosso estagiário na época, ficou mais à frente, né? Porque eu estava tocando várias frentes, então eu não conseguia ficar o tempo todo com os jovens protagonistas. E eu falava: Rafael, o teu estágio agora vai ser a coordenação do projeto Jovens Protagonistas, a facilitação, porque eu tenho várias outras demandas e eu assumo as suas demandas, um pouco das suas demandas aqui de escritório, para você ficar no campo aí com esses jovens, porque eles merecem, né? Então, o Rafael foi esse interlocutor, né? Esse mobilizador, é o papel que a Ju hoje, né? Um pouco do que a Ju faz. Eu acho que é um Isso. papel similar, né? Aí com vocês. E aí foi acontecendo. Depois, os jovens queriam dar A gente, continuidade. A gente chegou para eles e falou foi assim: muito ó, difícil mobilizar os jovens para participar. hum, olha, no início não foi, porque estava todo mundo muito afim, né? E a gente chegou o momento de ter, sei lá, 40 jovens, né? Muitos jovens de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres. O grande desafio, Tainá, foi manter o interesse dessa galera. Porque de início, assim, aquele oba-oba, né? Todo mundo quer, porque tem mutirão de limpeza de praia, mas tem viagem, né? Tem atividades esportivas, tem brincadeiras. Então, de início, muita gente ficou interessado, mas o desafio mesmo depois é manter É o manter. interesse da galera, né? O amadurecimento, a formação, porque não pode ser só oba-oba, é importante ter diversão, mas equilibrar isso com a formação. E aí eu acho que manter os jovens interessados é que é o grande desafio. Então é isso, Ulisses. Nossa live vai finalizando por aqui. Peraí, já! Já vai Já. completar uma hora.
Gente, tem tanta gente aqui que eu. Ai, Clemente, beijão. Só para finalizar, aquele falando que o fórum foi um momento incrível da APA, foi mesmo, Clemente. Eu acho que merece muito ser resgatado. O povo da APA é muito saidinho, esse povo da APA é maravilhoso, né? É muito saidinho mesmo, no bom sentido. Bárbara, beijo. Ai, Bárbara, Mércia, Yara, Daniel, Ginga, nossa, gente, muito legal. Até tem pessoas da minha família acompanhando também. Minha cunhada, meus sobrinhos, um beijo para todo mundo, beijo, Carol, beijo, Bruninho. Muito obrigado. E é isso, sexta-feira que vem tem live novamente com Ju e Pitil. E é isso. Gratidão. Foi muito bom estar aqui conversando com você. Tchau, Liz. Tchau.